apresenta Heleninha. Brasil! Oi, oi, oi! Eu tudo e vocês? Oi, eu sou Heleninha da Silva, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje a gente vai trazer a história do Anderson. Na verdade, a gente vai trazer a história de relacionamento dele. Então, pra começar bem, pra começar gostoso, vamos primeiro para o nosso mood do dia. Qual é o problema? Ou você acha que nesse mundo não tem mais lugar pra beleza? Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou homem. Estamos apresentando Bom, nosso tema de hoje é Casei com surfista, que na verdade era uma drag. Vamos conhecer a história do Anderson e do marido dele, o Billy. Bom, aqui comigo tá o Ander. Oi, Ander. Oi, oi, pessoal. Vou chamar de Ander, mas é Anderson Cruz. Se apresenta pros ouvintes. Oi, galera. Meu nome é Anderson Cruz. Tô aqui hoje para contar um pouquinho da minha experiência, bastante interessante, e compartilhar com vocês. Eu tenho 22 anos, às vezes eu até esqueço. A pessoa que mente a idade. Mente, aí nem sabe quando é a verdade. Isso, fala que tem 20 sempre, gente. Tenho 22 anos, sou estudante de Direito, último ano, e tenho uma história bem legal pra contar pra vocês aí relacionado ao surfista, que eu pensei que era surfista, no fim era uma drag. Yes! Uma drag, galera, é isso. Mas então, vamos começar do início. Como é que começa a sua história? Você vem de onde? Você é daqui de São Paulo? Então, galera, eu sou de Itu, interior de São Paulo, lá do mundo das vacas, do mato, bem tranquilo. E agora eu moro em São Paulo, né? Sou domiciliado em São Paulo. E eu conheci o Neuber, que é o Billy, na verdade, faz 3 anos. 3 anos a gente se conheceu numa festa aqui em São Paulo, era bem rolezeiro. E assim, desde quando a gente se conheceu, a gente se conectou muito, muito. Foi bem interessante, que trouxe pra mim, assim, muitas experiências diferentes. Só te interromper antes de você continuar, me fala um pouquinho antes, quanto tempo que você é assumido? Ah, tá, é do começo, gente, eu já fui pulando o trem, né, aí não tem como. Já há quanto tempo que você se assumiu, que você se entende? Você é gay, você é o que na noite? Olha, eu não sou gay, eu não sou nada, eu sou um espírito em evolução, brincadeira, gente. Eu sou gay Nossa, eu me entendo como gay, acho que desde quando eu nasci. E, assim, eu me assumi com 14 anos pros meus pais. Imagine, gente, você se assumir com 14 anos numa cidade super, assim, bem, assim, conservadora, no interior, onde todo mundo é bem Você tinha quantos anos? Eu tinha 14. E desde o começo meu pai me aceitou. Eu falei, olha, pai, eu acho que eu sou gay. Falei, acho, né, na época. Eu lembro até hoje. Ele falou, filho, eu sempre soube, mas fazer o quê? Eu vou te amar. O que importa é que eu te amo. E isso pra mim me deu uma força interna de ir lá e viver minha verdade e ser quem eu sou. Então esse apoio que eu tive do meu pai me trouxe uma força bem grande, assim, pra ser enfrentar qualquer coisa. A gente tem que ser o que é, e é isso. E você começou a se relacionar, seu primeiro relacionamento foi com quantos anos? Olha, meu primeiro relacionamento, gente, eu era ninfeto. Ótimo. Era, né? Não tem. Eu tinha 15 anos e era com um cara de 30 anos. E ele foi lá, se apresentou pro meu pai, tudo certinho. Meu pai pirou, né? Porque assim, com 14 anos o filho se assumiu gay. Com 15 aparece com um rapaz mais velho, né? Que já era, ele já era casado antes com uma mulher, tinha filha. Então pro meu pai foi assim bem interessante a experiência, bem assim, confuso. Mas depois foi fluindo, fiquei 4 anos aí com esse cara. E foi então, muito... dos 15 aos 19. 15 a 19 pra 20. Foi mais ou menos isso. Foi rolando.
rolando. E aí, mas foi o seu. Antes desse seu relacionamento com o Billy, foi seu. Foi meu último. Primeiro e único. Assim, tipo, eu já tinha tido outras experiências de conhecer pessoas, mas relacionamento sério foi com esse rapaz bem mais velho que eu. Sempre gostei de gente mais velha, nunca tive paciência pra gente muito nova. Apesar de eu ser muito novo e tá começando na fila do pão das gays, né? Mas eu não tinha paciência muito pra joguinho, eu gostava de coisa mais assim, acho que é de virgem também, né? Essa coisa mais virginiana. Isso, de se relacionar, lua em Sagitário, então é tudo conectado. Aventureiro, né, gente? Tem que se jogar, se entregar aí no mundo. E daí sua história com o Billy começa quando e onde? Na The Week. Na verdade, começou... Que ano que era? Era 2018, em novembro. Eu tinha terminado com esse cara de 4 anos. Aí a gente teve um relacionamento e tal, bem assim, bem confuso, mas muito interessante. Era bem abusivo por conta da minha idade também, assim. Mas enfim, aí conheci o Billy na The Week, tava solteiro, não queria ficar com ninguém, me relacionar com ninguém, tava vida louca e tal. Mas assim, só pra situar um pouco também a galera, que ninguém tá te vendo. Então quando a gente fala assim, me relacionei com um cara, né? Quando a gente fala surfista, né? A gente tá brincando com o nome, mas é o estereótipo. Sim. Né? Do gay padrão. Exatamente. Branco e como que você é? Porque ele te chamou atenção, mas você já tinha esse padrão de rapaz desse jeito? Desse padrão? Não, gente, sempre fiquei com gente bagaceira, porque quero... Naquela época, pra mim, era mais interessante, porque eles, sei lá, eu gostava mais de gente diferente. Eu não tinha esse padrão, tipo, a pessoa ter que ser bonita. Não, eu acho que a gente se atrai, e é isso. E sempre gostei de gente, assim, mais diferente mesmo. E aí você se atraiu por ele sendo um cara... Foi. Padrão. Foi assim, no início, nesse dia que eu conheci ele na The Week, ele tava todo surfista, com uma mulher do lado. Eu até fiquei pensando, gente, esse homem hétero, e me olhando. E eu, esse homem hétero com essa mulher vai me bater, né? Que esse homem não para de ficar olhando. Que é um problema das baladas Que é um gays, problema, né? Quando a gente podia sair, já tava nesse momento confuso, né? Porque antes era um gueto, depois virou mix, que eu acho ótimo, todo mundo, né? Um ambiente mais livre, várias pessoas frequentando, mas aí você também passa pela barreira do não ter certeza se aquele cara tá interessado em você, já que ele tá acompanhado com mulher, enfim. Isso. Geralmente não questiona. Ô, gente, mas na The Week, pelo amor de Deus, né? Se não fosse pra ser onde seria, gente, na The Week. Aí foi mais ou menos assim que desenrolou. A gente se conheceu. Mas quem que abordou quem? Ele não me abordou, foi eu que abordei. No fim da balada, que a gente atravessou ao mesmo tempo a rua pra ir pegar táxi. Antes de ele entrar no táxi, eu passei o meu número, vi que não era mulher que tava do lado dele, sim uma travesti, amiga dele. Uma drag também, que parecia muito mulher, aliás, muito bonita, a Felipe. E eu passei o meu número pra ele, e eu passei o número errado. Tava muito louco, né? Então passei todo o número cagado e fiquei esperando ele ligar, e nunca ligou. E aí ficou por isso mesmo. E já que você passou o número errado, como é que aconteceu depois? Como é que foi o contato? Na The Week do Rio de Janeiro, um mês depois. Voltou no mesmo lugar. Ou seja, gente, falam que um raio não cai no mesmo local, mas meu Deus, 2 vezes. 2 vezes, né? Tipo, meu Deus do céu. A gente se encontrou e daí eu abordei ele certinho no Rio de Janeiro e falei, não, dessa vez você não escapa. Passei o número certo e desde lá a gente nunca mais desgrudou. Mas aí vocês conversaram? Não, nem conversamos, porque tava todo mundo
todo mundo muito louco. Conversamos assim na noite. Aham. Assim, que já é na noite. Na verdade, isso foi de manhã. Foi isso, de manhã. E daí, na hora de pegar o voo, eu conversei com ele de noite, assim, pra vir pra Sampa. Já por telefone. Já por telefone, só WhatsApp, né? E foi isso. E aí, a princípio ele te encantou por conta da imagem, depois... Não, total, gente. Um surfistão e tal. Assim, na minha visão. Malhadíssimo. Malhadíssimo, belíssimo, barba ralinha, todo gato. Maravilhoso, né, meu marido? Mas me encantou pela aparência, sim. No começo foi pela aparência, sim. Mas depois eu vi que tinha muito além do que só aparência ali. E aí, como é que desenrolou? Ele te falou que era de São Paulo? Ele falou que era de São Paulo. Ele falou e depois de um mês a gente se encontrou, marcamos de se ver, eu vim lá de Itu, peguei meu carrinho, vim lá de Itu pra cá, fiquei na casa dele e no dia seguinte que a gente se conheceu, dormi aqui e já viajamos, começamos a viajar, fomos pra Paraty e aí começou a nossa história. Depois disso, dessa viagem... Desde que vocês ficaram juntos, desde que vocês se conheceram, vocês estão juntos, então. Sim, a gente nunca desgrudou, assim. Eu acho que tem coisas que são muito maiores do que só atração. Acho que é muita ligação de alma com alma. Eu acredito em reencontro e vidas passadas. Então sinto que foi, na verdade, um reencontro, sei lá, de alguma vida passada. E foi isso, que até hoje, assim, a gente tem uma ligação muito forte. Eu creio que quando você tá num relacionamento, não é um relacionamento somente, você tem que ter a base de amizade, lealdade, cumplicidade. E assim fica leve, não fica aquele peso que as pessoas colocam, relacionamento, eu não posso fazer isso, eu não posso ir pra... Não, eu acho que primeiro você tem que entender que o outro é ser humano e tem que ter essa base de amigo. E vocês foram se conhecendo e quando que foi essa... Quando que teve essa mudança, assim? Que tipo, Olha, que ele, na verdade, não era surfista, não era nada do que... Não era tão hétero assim, tão heteronormativo. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A nossa mente idealiza várias coisas que pode ser, que pode não ser, cristaliza as pessoas. E no fim, às vezes, a essência dela é totalmente diferente. No meu caso, em relação a ele, nós, no ano novo daquele ano, 2019, ele me contou... Mas aí vocês passaram um ano inteiro, então, mas ele não tinha aberto nada. Não, a gente passou 3 meses, os 3... Que na verdade ele gostava, enfim, ele tinha uma outra... Ele tinha uma outra personalidade. Eu acho que quem é drag, assim, tem bastante essa coisa de um alter ego, né? Uma força aí feminina e tal. E ele tinha e não me mostrava. A gente ficou os 3... O tempo todo eles eram um casal, tipo 2 hominhos, isso, padrão. Isso, totalmente normativo e tal. E não demonstrava nada. Mas você sentia alguma coisa ou não? Não sentia, era tudo muito certinho, aparentemente, né? Quando a gente se via e tal. E depois do ano novo, ele me contou, no ano novo, quer dizer, que era drag, mostrou as fotos e tal. Aí no começo foi um baque pra mim, porque tipo, eu não sabia como lidar, na verdade, não na questão do feminino dele, sim do meu feminino. Porque como eu fui criado no interior e tal, as coisas são muito... Você tem que seguir um padrãozinho, sabe? Assim, de tipo, vou falar isso certinho. Seu menino bonzinho. Até pra ser mais aceito, né? Isso, pra ter Você se enquadra numa caixinha. É tipo assim, você pode ser gay, mas você não pode ser tão gay, entendeu? Não pode ser tão gay, isso. Não pode ser feminino. Não pode ser feminino, você tem que ser tipo, você é gay, ok, mas você não pode se portar de tal maneira. Até na família isso tem bastante, tive bastante com as minhas tias. Como eu era pequeno, muito extrovertido, tinha trejeitos, né? Então gerava aí uma tensão de algo não aceito nelas mesmas, né? E não relacionado a mim, projetado a mim, mas não relacionado a mim. Então foi isso, ele não aparentava pra mim no começo e tal, e depois desse dia eu fiquei meio assim, mas eu fui entendendo. Mas como é que foi a conversa? Foi no Réveillon? Foi no dia? Foi no Réveillon, tipo na madrugada do Réveillon, e eu fiquei assim bem chocado.
Porque todo aquele castelo ilusório que eu criei, que ele era um surfista, era o que a minha mente criou. Era um padrão. Era tudo era uma O boy ilusão. dos seus sonhos. O boy dos meus sonhos era uma little girl. Yes. Uma pequena garota. Tava tudo bem. Uma princesa. E tudo bem. E tudo bem, e tudo bem. Mas como é que desenrolou o assunto, assim, que eu tô curioso. Como é que ele abordou, por exemplo? Porque depois vocês estavam praticamente há 1 ano juntos. Mais ou menos 4 meses. 4 últimos meses, isso, do ano. E daí, como é que começa esse assunto, assim? Porque ele... Vocês já moravam juntos? Não. Você ia pra casa dele? Eu vim pra Como é que era casa. essa frequência desse namoro, assim, até pra gente entender como é que, né, você conversa de vez em quando, às vezes era só final de semana? Não, a gente conversava a todo momento, igual o relacionamento, começo de relacionamento, você fica naquela ansiedade, a gente não dormia à noite pra ver um e o outro, ficava 2 dias sem dormir, gente, é porque a gente sempre se via final de semana, que era quando eu não trabalhava e podia vir pra São Paulo. Então, eu e ele ficávamos muito ansiosos pra se ver, pra conversar e tal. A gente não dormia, acordava cedo naquela ansiedade, todo aquele anseio. E a gente se via somente final de semana. A conversa foi bem sincera. Ele chegou pra mim e falou: olha, eu tenho que te contar uma coisa, e o que eu tenho que te contar, não sei como você vai lidar com essa verdade, eu lembro exatamente das palavras, foram assim, e é isso, eu sou isso, já fui isso, e me mostrou a foto de drag. Mostrando os registros. Os registros, ele fazia evento, às vezes pra amigos, assim, montada. E foi, tipo, super... Assim, no começo foi um choque, mas depois, nossa, foi, tipo, uma cura pra mim também, né? Que tinha a minha feminilidade. Isso, toda cagada, né? Tinha toda não aceita comigo mesmo. É, que você já vem de uma construção. Já vem de uma construção familiar, interiorana. Isso, de todo uma caixa, né? De um sistema que te prende, e você não pode ser, muitas vezes, expressar quem realmente você é. E foi isso, mais ou menos, o caminho. E aí, mas depois que ele falou pra você, que ele se abriu, ele começou a se comportar diferente? Começou, no começo, porque assim, ó. Ai, já que é pra falar, eu vou falar. No Pode começo, falar tudo aqui, a gente não tem papas na língua. ai, adoro. Gente, esse programa aqui é o melhor por conta disso. A gente pode falar mesmo. Então, no começo, ele já tinha um trauma relacionado a isso. Uma vez, lá num relacionamento passado dele, ele mostrou que ele era drag pro rapaz, ex-marido dele. O menino quebrou tudo, fez o show e tal. E gerou um trauma. Então, ele tinha muito medo de me contar e eu fazer a mesma coisa. Se repetiu o padrão, mas ele gerou uma frieza. Eu senti a gente bem distante no começo por conta do trauma que ele tinha e por conta de eu não me aceitar essa parte minha também, que é que todo gay tem o lado masculino e feminino. Alguns têm mais feminino, outros mais masculino, mas todos temos, e é isso. Então gerou aí um gelo entre nós. Aí o que aconteceu? O universo, Deus, aquilo que você acredita que é algo maior, jogou uma viagem. Depois de 3 meses, nós fomos para Buenos Aires, e depois dessa viagem a gente se reconectou. E depois disso... Mas até então, você achou que depois que ele falou pra você, ficou um pouco mais gelado, ficou gelado, porque... Mas vocês mantiveram... Mantivemos o vínculo, sim, tal, se vendo e tal, mas gerou um gelo e tal, senti... uma pressão entre nós dois, ele com o trauma dele, eu com as minhas questões. Sexualmente, como era, assim, antes era uma coisa e depois virou outra, isso também interferiu no relacionamento? Olha, eu vou contar. Nós esperamos 3 meses pra fazer sexo. O que aconteceu? Quando eu conheci ele, eu já queria fazer sexo. E ele no banheiro da boate, se pudesse. Se deixasse, não sei, no banheiro, mas assim, em breve. E ele não queria, ele queria que esse relacionamento fosse diferente, que começasse de uma maneira diferente, totalmente consciente, né, gente? Eu que todo desesperada ali na questão. Então a gente demorou 3 meses. 3 meses pra fazer a primeira vez, que foi no Ano Novo, que foi quando ele me contou. E foi tudo. ok pra você essa espera? Você
vocês conversaram sobre isso e pra você foi ok. Foi ok. Eu entendi. No começo eu me debati, porque a gente tá acostumado ao quê? No mundo gay, principalmente. Segundo dia, já fazer um sexo, já perder todo o potencial de conhecer a pessoa mais a fundo e tá tudo bem também, se acontecer. Mas assim, eu acho que você perde aquela coisa, sabe? Assim, aquele impacto. E ele quis trazer dessa forma pro nosso relacionamento, de esperar. E aí você aceitou. E eu aceitei no começo, achei estranho, não queria fazer, mas inconsciência, né, gente? Mas depois entendi e foi assim a melhor escolha. Hoje eu vejo que foi o reflexo de uma boa escolha. Uhum. E aí, depois que ele falou, então vocês fizeram antes dele falar. Aí no Réveillon vocês. Foi, tudo no Mas Réveillon. vocês treparam antes ou depois dele falar? E antes e depois ele falou que era drag. Trepamos, falou que era drag. Adoro. E aí, ao mesmo tempo, já esfriou de novo. Tipo, que vocês esperaram tanto por aquele momento. Foi do jeito que você queria, foi bom, valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. Foi diferente, por conta, eu acho que da espera, você fica até mais apaixonadinho, não vai sede ao pote, né? Vai com muita sede ao pote. Isso, foi bem tranquilo. E depois disso a gente, tipo, foi levando e tal, deu um gelo por conta dessas coisas, mas fluiu. E aí, mais 3 meses veio a viagem. Veio a viagem que a gente se conectou de vez, assim, pra alma, de alma, assim. Adoro. Mas e como é que foi essa... Qual que foi o clique? O que mudou, assim? Foi ter ficado mais tempo junto? Precisava desse tempo de maturação pra você também entender, pra você ele ficar mais seguro que vocês ainda continuavam juntos? Porque ele devia ter um medo de... Já tinha o trauma, como Sim. você falou. Daí ele quis esperar quando vocês, né, consumaram o relacionamento. Ele trouxe a notícia e daí já deu uma esfriada de novo. Então, devia ter medo das duas partes, mas de repente mais dele. Então... E aí você foi absorvendo, ele te deu esse tempo pra você absorver. Isso. Eu acho assim, tudo na vida a gente tem que dar um tempo pra digerir. Tem uns que vai digerir de uma forma mais rápida, tem uns que vai digerir de uma forma mais lenta. Então, não foi que deu um gelo depois que ele me contou. Sexualmente não deu no sexo, mas deu assim uma esfriada em questão dos traumas que cada um carregava. Igual eu carregava essa coisa do feminino que eu repreendi em mim e ele da drag lá, do ex-marido dele. Então sexualmente era normal, mas tinha essa questão ainda que cada um estava digerindo dentro do seu tempo, dentro do seu trauma, dentro do seu limite. Nesses meses aí até a viagem que foi para Buenos Aires e tal. Quanto tempo vocês ficaram lá? Lá, eu acho que foi uma semana. Mas foi uma semana assim, tipo, de muita conexão mesmo, sabe? Foi incrível. Isso que deu um boom, assim, que a gente falou, não, é isso mesmo. E esse relacionamento é pra valer mesmo. Aí depois disso... Tá E aí foi muita conversa, foi... Porque quando você fala conexão, foi esse tempo que vocês passaram junto, então vocês passaram esse tempo conversando, estando junto um do outro. Tudo no relacionamento, gente, vai ser a base de conversa. Qualquer conflito que a gente tem, normalmente, a gente pega e conversa. Seja sexualmente, seja, sei lá, dentro de casa, seja fora de casa, ciúmes. A gente nunca deixa nada pra baixo do tapete. Eu acho que por isso que eu disse pra vocês que é muito importante a gente ser amigo em primeiro lugar. Porque você tira aquele peso de que eu tenho que esconder ou eu vou guardar isso pra mim e pega e conversa com a pessoa. Então, esse tempo aí foi bom pra isso. A gente foi conversando e eu fui entendendo dentro do meu preceito que o que eu carregava na verdade era a não aceitação do meu feminino por conta desse padrão que é imposto no mundo gay, de que você tem que ser masculino, de que você não pode ter trejeitos, de que você tem que sempre parecer másculo, você não pode ser você. E isso não dentro só do gay, do mundo gay, mas tipo da sociedade. E isso existe no mundo gay também. Então você fica assim meio, eu tenho que ficar nessa caixinha. Não, eu posso ser gay, mas não posso ser desse jeito. Coisas que você mesmo cria na sua cabeça
Você que cria, a responsabilidade sempre é nossa e você vai levando isso com você e não solta e não se liberta. Então ele me ajudou muito a ver esse lado meu que era repreendido, que eu mesmo repreendia dentro de mim. E como é que foi essa transição, assim, vocês se acertaram, então houve esse entendimento, mas então depois o comportamento dele, como que ele, tipo, se apresentou pra você? Ele ficou mais alegre, vocês Ficou ficaram mais totalmente, à vontade? a gente ficou mais à vontade. Virou outra fase. Outra fase. O que acontece? Houve aceitação tanto interna minha e dele e de nós com nós dois. Então, eu fui na parada com ele, ele se montou de Madonna e eu me montei de Maluma. Eu comecei a entrar dentro do mundo dele e ver como era esse mundo. E o quanto esse mundo também podia me trazer experiências incríveis. E o quanto eu estava me limitando. Então, ele se montava de odalisco, alguma coisa, e alguma festa, e eu ia, tipo, de uma fantasia mais, assim, que eu me achava confortável. E ali eu fui cada vez mais dentro do relacionamento, tendo essa cura também da minha criança, que muitas vezes foi lá repreendida, julgada por não poder ser quem ela é, né? Então, foi algo muito além só do que aceitar. Eu acho que a gente não tem que aceitar, a gente tem que entender o outro e se aceitar em primeiro lugar, e não querer impor, ele é meu marido drag, eu aceitei ele. Não, eu não aceitei ele é quem ele é, e eu amo ele porque ele é ele. Sim. E tem que ser desse jeito. Ficou mais real o relacionamento. Real demais, foi algo muito fluido. Não, maravilhoso. E a sua família? Você chegou a envolver a sua família? Você contou pro seu pai? Você contou pros seus amigos? Como é que foi? Fora do relacionamento, o relacionamento e essa mudança de paradigma, né? Você tinha vivência... Vou fazer várias perguntas ao mesmo tempo. Pode fazer. Primeiro, como é que foi com os seus amigos, assim, ou com a sua família? Você chegou a falar disso pra alguém? Você chegou a dividir isso com alguém? Não, com meus amigos todos veem, né, que ele é drag, que eu posto foto, às vezes ele posta. O Instagram dele também tem fotos, nossa, o meu também de drag. E a minha família, eu nunca conversei sobre isso porque nunca me perguntou, na verdade. Então, tipo assim, se eles me perguntarem, seu marido é drag e tal, eu falo, não teria nenhum problema, nenhuma questão. Mas como nunca foi perguntado, nunca também trouxe esse tema. Porque você sabe, família já é cheia de questão entre eles. Aí você trazer alguma coisa nova, eu sinto que já cria ali uma barreira. Questões deles com eles mesmos. Eu sempre acho assim, nunca é o outro que a gente que fica implicando com a vida do outro. Então nunca trouxe essa questão pra eles, mas independente de qualquer coisa, seria super... Pra mim é super fluido, gente. Bem tranquilo. Nossa, não faz Depois sentido. desses... Já são 3 anos juntos? 3 anos, quase 4. 4 anos. Como é que tá hoje? Que você absorveu? O que você traz pra você desse relacionamento? Em que pé que vocês estão hoje, depois de 4 anos juntos? Então, o que acontece? Eu falo que o relacionamento veio muito... Além do amor, veio me auxiliar no meu autoconhecimento. Tipo, ele me trouxe... Ele é bastante dessa turma da meditação, dessa coisa de terapia, né? Que ele mexe com terapia e tal. Então, eu comecei a me entender mais como ser humano, me entender mais como um espírito em evolução, me conhecer minhas emoções, conhecer meus traumas que estavam presos, liberar tudo isso, curar. Eu sinto que o relacionamento não foi somente no amor, mas sim também me trouxe uma cura e de mim mesmo me conhecer quem eu sou realmente, me entender como pessoa, entender as minhas emoções, as minhas necessidades. Então veio tudo junto. Sabe aquele relacionamento que não só te traz o amor, mas te traz a totalidade da experiência? Então a experiência veio totalmente completa, tanto que a gente nunca brigou feio, não tem discussões, tudo a gente conversa muito. Ele quer ir pra algum lugar, pode ir, eu quero ir, posso ir. É muito assim, tem na liberdade. Isso, é muito conectado à liberdade. Hoje o nosso relacionamento se encontra dessa maneira, muito livre, muito espontâneo. Um auxilia no processo do outro, na cura do outro, um apoia o outro e é muito fluido. Eu vejo que as pessoas que veem a gente de
de que fora. lindo. É muito fofo, amor, te amo. As pessoas que vê a gente de fora, às vezes pensa que a gente, muitos amigos meus falou, nossa, vocês parecem amigo, de tão que a gente se completa muito. E isso é muito aparente para as pessoas. Não que a gente seja um casal modelo. Eu acho que a gente é um casal modelo de mostrar assim, não um modelo certinho de casal gay padrão, mas tipo, e tá tudo bem ser gay padrão, mas tipo, não aquele, mas sim um de desconstrução. Porque além de trazer toda essa coisa da drag, trazer tudo isso que envolve, né, essa coisa do autoconhecimento e tal, a nossa relação também traz 20 anos de diferença, gente. Eu tenho 22, ele tem 42. Então isso já é uma desconstrução enorme, dá uma visibilidade maior e mostra que o amor não tem idade, o amor não tem sexualidade, o amor é como é e é isso. Não tem como explicar. Amor é amor e é isso que a gente tem que plantar na vida. E assim, então deixa um recado, fala um pouco assim para as pessoas que de repente se encontram na mesma situação, ou que estão com dúvidas, ou que têm preconceito, ou com gays que são mais afeminados, ou com a própria montaria em si, né? O meio é tão distorcido. Distorcido. Os desejos, as vontades, as idealizações são discrepantes. As pessoas não conseguem se conectar. E então, qual que é a sua dica assim, para um bom relacionamento? O que você diz para as pessoas que têm medo de se aventurar ao novo? Ao novo. Gente, porque se você for ver um menino de 22 anos com uma drag de 40, tipo, é algo novo que tem aí, né, para trazer pro mundo. A única coisa que eu posso dizer, gente, é que assim, você tem que ter a consciência antes de se relacionar que o outro é ser humano. Então ele vai ter o jeito dele, as necessidades dele, as emoções dele. E você não tá se relacionando com um robô que vai ser do jeito que você idealizou. Você tá se relacionando com uma pessoa e ela vai ter o jeito dela. E tá tudo bem. E a gente tem que parar de criar essas expectativas ilusórias de o príncipe ou isso, aquilo. Porque o que aconteceu comigo? Eu queria um surfista, mas o que a experiência me trouxe? Uma drag. Por quê? Porque eu precisava também curar minha criança que era ferida. Então, a experiência muitas vezes é muito melhor do que aquilo que a gente fica imaginando na nossa cabecinha, entendeu? Então, é muito importante a gente abrir mesmo a nossa consciência, a nossa cabeça para as novas coisas, aceitar o nosso lado masculino, nosso lado feminino, aceitar quem realmente a gente é. Gente, porque a gente só tá aqui de passagem e a vida passa assim, tão rápido. Se a gente ficar ainda preso nesses conceitos, nessas ideologias tão arcaicas, primitivas, de que isso, aquilo. Eu trago até essa questão da homossexualidade, que as religiões impõem, tipo, que simplesmente o homem vai pra tal lugar. Gente do céu, a vida passa rápido, Espírito é livre, o outro também é livre pra ter as experiências que ele deseja, porque ele é um ser humano, não tem que ficar com esse negócio de ciúme. Vamos se autoconhecer, gente. Ciúme, essa coisa distorcida tá lá pra trás. Vamos se conhecer, vamos se entender. E, em primeiro lugar, antes de entrar em um relacionamento, você tem que se amar. Amar você, amar seu corpo, se aceitar quem você é, pra assim amar o outro. Se você não se amar em primeiro lugar, não tem como você amar outra pessoa. Mama Ru vem dizendo isso pra gente. Não é. Então não tem como. Então vamos entrar aí na questão da liberdade, do amor próprio, mas de verdade, não essas coisas que a gente vê, as pessoas falando, virou moda, né? Falar amor próprio e tal, mas as pessoas não praticam isso, não experiencia isso, não faz coisas que deixam você bem. Igual, vou dar um exemplo, eu gosto de dança, eu vou lá, faço aula de dança, volto pra casa, tô super nutrido da aula de dança, me sentindo bem. E agora, se eu tô num relacionamento que a pessoa me prende e não deixa eu ir fazer algo que eu me sinta bem, meu Deus, isso é muito sem sentido. Então você tem que primeiro se amar, se priorizar, pra assim trazer tudo isso pro outro e na relação de vocês. Em primeiro lugar é isso, e entender que o outro é ser humano e tem as necessidades dele, o jeito dele, e vamos desconstruir aí, gente. É hora da gente,
se aceitar nosso lado masculino, feminino e se jogar. Aí, o Ricardo arrasou muito. O Anderson continua com a gente aqui no programa. Daqui a pouco a gente volta pra dar diquinhas. Yes, let's do it. Estamos apresentando Agora a gente vai pro quadro Lista Pra Mim. Yes. Nosso quadro Diquinhas de coisinhas. Tô aqui, o Anderson continua com a gente. Bom, hoje eu trouxe a indicação de um podcast que eu tô ouvindo horrores. Eu já maratonei todo, amo. É o podcast Não Inviabilize, da Déia Freitas. É um podcast que ela conta várias histórias. Picolé de limão, a coisa mais maravilhosa. Tudo que eu precisava na vida. Fica a diquinha, tá no Spotify. Então, e você, Ander, o que você trouxe pra gente? Gente, a minha primeira dica, tenho acho que 3, mas vamos lá. A minha primeira dica vai ser o seguinte: meditação diária. Se a gente não se conhecer, não ter o autoconhecimento, não tem como, gente. A gente tá nesse mundo aí distorcido. Então vamos se conhecer, vamos se entender. Qualquer meditação, faz aí 10 minutinhos, 15 minutinhos de meditação antes de iniciar seu dia. Se conecte a você, seu coraçãozinho. Então a minha primeira dica é a meditaçãozinha. Faça, gente. Se sentir no coração, faz, que é maravilhoso. Arrasou. O que mais você tem pra gente? Ó, tem um filme incrível sobre criança interior. Gente, é eu todo ali, é meu marido todo ali também, é a Heleninha toda ali também. Somos todos nós nesse filme maravilhoso do Elton John, Rocketman. Rocketman, errei. Rocketman, tem no Telecine. Isso, procura nos streamings, procura o que a senhora acha. Isso mesmo. Amou o filme? Amei o filme, incrível, maravilhoso o filme. Adorei. E onde que as pessoas te acham? Gente, dá seu serviço, fala suas redes. Olha, pode me achar no Instagram mesmo, adiciona lá, @undercruz, ANDERCRUZZ, Undercruz, gente, me adiciona lá. Tem também o meu outro Instagram que eu mexo com tarô, é tarô energético, @tarô energético, e o meu número de WhatsApp, brincadeira. Quer mandar um beijo pra alguém? Quero. Xuxa, te amo. Adoro. Gente, esse foi o nosso programa de hoje. Gostou? Compartilha nas suas redes, fala pros amigos tudo. O Insta do programa é Heleninha da Silva. A gente tá lá, estamos também no Twitter. Se adicionar ele, vai se ver com a travessia, querida. É babá. Fica um recado aí do marido. Gente, mentira, pode me adicionar. Pode me adicionar lá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quero mandar um beijo pro meu marido maravilhoso. Gratidão infinita por sempre estar comigo. Aí, que a gente possa vibrar muita luz e muito amor aí, quebrando barreiras. Arrasou. Bom, repetindo o Instagram do programa, Heleninha da Silva no Instagram. A gente também tá no Twitter como Helena da Silva. Segue a gente, manda feedback, manda mensagem, manda amor. Um beijo e fica comigo. Fica comigo.